Capítulo 5. Ouvindo instruções. E André Luiz, Vicente e Aniceto se reúnem em um dos salões lá do departamento de comunicação para ouvir as instruções de Telósforo. Telósforo é um antigo lidador da comunidade, daquela área de comunicação. Então ele pede a presença dos aprendizes, pede a presença de todos aqueles que farão parte daquele curso que vai ser iniciado. E ele vai dizer sobre o assunto principal da palestra, que está envolvido diretamente com os trabalhadores. Então, é uma palestra de incentivo que vai mostrar a necessidade da representação daquele departamento de comunicação nas colônias, nos trabalhos da crosta terrestre. Então, aqueles trabalhadores todos que estavam lá, aquelas pessoas todas, aqueles alunos todos, precisavam ouvir Telósforo falando, e ele vai fundo, ele vai trazendo cenários do planeta Terra, ele vai trazendo cenários de cooperação, de muito trabalho, mas também ele vai trazendo um outro lado, o lado em que as criaturas estavam fracassando. Então, aquele preparo todo era para mostrar o quanto era necessário uma equipe de espíritos, uma equipe de trabalhadores, de tarefeiros espirituais em auxílio à crosta terrestre. Então ele vai dizer: conversaremos sobre as necessidades da representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. Vemos nesta reunião grande parte de cooperadores de nosso lar que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação, bem como muitos colegas que se preparam para provas dessa natureza nos ciclos da crosta. Então, naquele salão havia aprendizes que retornaria em missão para dar suporte àqueles que já estavam na crosta terrestre e aqueles que já tinham retornado na tarefa mediúnica, aqueles que já tinham desencarnado, que estavam ali também para ouvir, que tinham falido na sua tarefa. Então aí ele diz: é indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta, ou seja, os trabalhadores que recebem a tarefa da mediunidade estão sempre amparados pela espiritualidade. Então aquela colônia que estava se preparando para dar o suporte para aqueles trabalhadores, para aqueles que já estavam em tarefa, para aqueles que estariam em tarefa na crosta terrestre. Muito interessante isso. E ele vai dar vários exemplos, entre eles, ele vai falar: precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados ao maior entendimento do Espírito do Cristo. Então, por mais que seja dura a nossa
a nossa caminhada enquanto tarefeiros do papel mediúnico, da tarefa mediúnica, nós temos todo o aparato da espiritualidade que se encarregam de estar conosco, de estar o tempo todo nos ajudando, nos orientando, nos mostrando o caminho de como melhor servir em nome de Jesus. E ele vai fazer uma definição entre trabalhadores e servidores. E ele diz: designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Então, a tarefa mediúnica, ela não é só trabalho, mas é, sobretudo, serviço em prol de uma causa. Qual é a causa? Trabalhadores com Jesus, servidores da causa de amor que Jesus preside. E uma questão para o capítulo 5, ouvindo instruções. Aspas. A humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condições inferior, que a rodeia em todos os sentidos, mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. Comente.